Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Marcos Troirro, ex-presidente do NDB, o Banco dos BRICS. Marcos Troirro nasceu em São Paulo, tem 58 anos. É economista formado pela USP, a Universidade de São Paulo. É doutor em Sociologia e Relações Internacionais, também pela USP. Foi diplomata por 10 anos. Depois foi professor de várias instituições. Na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, dirigiu o BRIC Lab, Centro de Estudos sobre o BRICS. Em 2019, tornou-se secretário de Comércio Exterior do governo de Jair Bolsonaro. Em julho de 2020, tornou-se presidente do Banco dos BRICS, cargo que exerceu até o início do governo de Lula. Marcos Troirro, muito obrigado por essa entrevista. É um prazer estar aqui, Paulo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de dezembro de 2024. Eu começo essa entrevista perguntando: quais serão os efeitos, na sua avaliação, da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2025? Paulo, nós todos já nos encontramos numa situação em que nós estamos num avião e, de repente, o piloto vai ao alto-falante e diz o seguinte: senhoras e senhores, aqui é o comandante, eu gostaria de pedir aos senhores e às senhoras que voltassem aos seus assentos, colocassem os assentos na posição vertical, afivelassem os cintos, porque nós passaremos por uma área de turbulência. Eu acho que a economia internacional, a política internacional vai passar por uma área de trumpulência, não é isso? E não é apenas um jogo de palavras com turbulência, ou seja, alguma coisa que pode levar à disrupção ou chacoalha, né, os alicerces, por exemplo, da OTAN ou das relações Estados Unidos e China, ou do que será o olhar de Washington para a América Latina, mas também pela posição relativa que hoje a economia dos Estados Unidos ocupa. É também, acho que um jogo de palavras com a ideia de opulência, que quer dizer riqueza, né? Porque é muito importante a gente tentar entender em que Estados Unidos se inicia, a partir de 20 de janeiro, essa nova presidência Trump, né? Tem muita gente que acha que os Estados Unidos estão em declínio. Mas se você, por exemplo, examinar durante aquele período da grande recessão de 2008, o derretimento do Lehman Brothers, né, qual era a zona per capita, qual era a renda per capita na zona do euro e qual era a renda per capita nos Estados Unidos, a renda per capita nos Estados Unidos, na zona do euro, era essencialmente a mesma. Hoje, virada de 2024 para 2025, a renda per capita nos Estados Unidos é o dobro da renda per capita na zona do euro. Em 2016, os britânicos foram votar na ideia de sair da União Europeia, queriam ter mais espaço de manobra, se desvencilhando do que muitos consideravam, né, uma espécie de camisa de força, né, que Bruxelas colocava sobre os britânicos, e diziam, bem, talvez nós pudéssemos ter a mesma mobilidade na cena internacional que os Estados americanos, que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 50 estados. Se o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Gales, fosse um estado americano hoje, ele seria apenas o 51º PIB dos Estados Unidos. Hoje os britânicos têm uma renda média, né, menor do que a do Mississippi, que é o estado menos rico ou mais pobre dos Estados Unidos. Agora, em setembro, vocês acompanharam isso aqui, 3 empresas americanas, Nvidia, Microsoft e Apple, atingiram um market cap, né, um valor de mercado, superior ao valor de todas as ações negociadas na Bolsa de Frankfurt. E a Alemanha é o 3º maior PIB do mundo, com empresas tradicionalíssimas, muitas delas bem geridas, né? E eu não estou falando aqui de Apple, mais Microsoft, mais Nvidia. Qualquer uma delas individualmente consideradas tem um market cap superior à da Bolsa de Frankfurt. Eu, como você sabe, estudei bastante China, bastante Estados Unidos ao longo do tempo, já morei nos Estados Unidos, já morei na China, acompanho muito a trajetória do produto interno bruto desses países, né? Se você olhasse até 2018, 2019, Paulo, o crescimento da economia americana era menos íngreme do que o crescimento da economia chinesa. A distância entre os dois estava se fechando. Muita gente até argumentava, né, que do ponto de vista
do cálculo do PIB nominal, em 2030, a China poderia ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do mundo. Ora, nesses últimos 5, 6 anos, a boca de jacaré voltou a abrir. Há alguns dias, né, o Fundo Monetário Internacional publicou a sua perspectiva, né, de economia global. Os Estados Unidos aparecem terminando 2024, começando 2025, com um PIB de quase 29 trilhões de dólares. Os chineses também cresceram muito, estão com 18. Né? Então, isso quer dizer que é o seguinte, que a máquina que o presidente Trump, né, que Trump 2.0 vai pilotar a partir de 20 de janeiro, é uma máquina muito mais potente. E, em muitos aspectos, Trump 2 será muito diferente de Trump 1. Porque quando, em 2016, ele foi eleito, muito provavelmente ele não esperava que ia ganhar. Né? Acabou perdendo o voto popular para a candidata democrata Hillary Clinton e rapidamente teve que montar uma sala, né, no seu prédio na Quinta Avenida para entrevistar candidatos para funções chaves no governo americano. Agora as coisas são diferentes. Quer dizer, ele sabe quem ele tem que nomear para um cargo de vice-assistente numa determinada pasta. Esse indivíduo tem um plano de voo para aquilo que ele tem de fazer. Na primeira presidência Trump, a combinação do seu ministério, né, dos seus postos mais importantes, foi pessoas em quem ele confiava ou que tinham um relacionamento com ele há muito tempo. Alguns vieram das próprias máquinas burocráticas, outras eram pessoas que ele conhecia por meio da mídia, né, dos meios de comunicação. Agora, aparentemente, há uma pedra fundamental que une tudo isso, que é a ideia de lealdade ao presidente Trump. O presidente Trump também, ao contrário, né, do seu primeiro mandato, terá maioria nas casas legislativas de Washington. Tem maioria no Senado e maioria na House of Representatives. Então, ele chega, né, numa posição muito mais, digamos assim, pujante do que 8 anos atrás. E isso eu acho que vai ter implicações importantes para as relações com a China. Né? É de toda probabilidade, né, que haja uma espécie de manto, né, um cobertor sobre todas as exportações chinesas para os Estados Unidos, não importa o setor. Nesses últimos 4, 5 anos, né, subiu muito um conceito, Paulo, para as relações Estados Unidos-China, aliás, um conceito que os próprios americanos formularam, que é a ideia de small yards, high fences, né? Ou seja, quintais pequenos ou campos pequenos, mas cercas muito altas, muros muito altos. Né? Ou seja, vamos deixar o comércio bilateral fluir, no entanto, para alguns setores sensíveis, né, ou de tecnologia de uso dual, ou que são fundamentais para as novas fronteiras da robótica, da automação, da inteligência artificial, vamos restringir o comércio entre os Estados Unidos e China. A área de software também, onde em alguns setores parece que os Estados Unidos estão muito mais avançados que os chineses. Durante a presidência Biden, não apenas as cercas não abaixaram, como os quintais ficaram maiores. Né? Eu acho que essa será uma realidade também nesse período Trump 2.0. E aí você vai ter um fenômeno muito curioso, porque os chineses, enfim, que são muito calculistas, né? Eles têm cenários diferentes para cada uma das conjunturas. Eles entendem que nesse novo jogo existe um polo forte e existe um polo mais fraco. O polo forte são os Estados Unidos, o polo mais fraco é a China. Então, ainda que os Estados Unidos venham a colocar, como eu mencionei, esse cobertor, né, de tarifas, cotas e restrições às exportações chinesas, os chineses não podem revidar na mesma moeda, porque senão os seus próprios interesses seriam prejudicados. Então, os chineses vão identificar aquelas áreas em que haja uma desproporção entre, digamos, o que aquilo representa para a economia americana como um todo e o tamanho, a escala que esse lobby político tem em Washington, ou quão vocal esse lobby político é em Washington. Então, eu acho que vem por aí algumas restrições às exportações americanas do agro para a China. Né? Os Estados Unidos têm déficit comercial com a China no comércio de manufaturas, agora tem um grande superávit no comércio de alimentos. Os Estados Unidos foram o maior exportador de alimentos para a China até 2019, quando eles foram ultrapassados pelo Brasil. Estão lá em segundo lugar. Né? Eu acho que vem restrições, o que gera naturalmente um grande impacto positivo, um vento de cauda para as exportações brasileiras para a China. O Brasil talvez seja o único país do mundo que tem a capacidade de
oferecer produtos, né, quase que numa substituição automática em relação a coisas que vêm dos Estados Unidos, em carne bovina, em carne de frango, em soja, em milho, algodão, quer dizer, é uma longa lista de produtos. Então, eu acho que isso vai marcar muito a relação entre os Estados Unidos e a China. A expectativa dos europeus é que a ideia de aliança ocidental aos olhos da presidência Trump é enfraquecida, né? De modo que eles entendem que com os europeus a presidência Trump será tão transacional quanto será com outras partes do mundo, inclusive com os chineses, o que pode levar a geometrias curiosas, como uma reaproximação entre a Europa e a China. E em relação ao Brasil, eu acho que um evento inédito também vai estar muito forte, porque você sabe que são quase 250 anos de Estados Unidos como país independente, 248 anos, e será a primeira vez que os Estados Unidos terão um secretário de Estado de origem latino-americana, o senador Marco Rubio, né, que tem um olhar muito atento para aquilo que acontece na Venezuela, para aquilo que acontece em Cuba, para aquilo que acontece na Nicarágua, para as movimentações das esquerdas na América Latina. Não há muitas pontes entre a atual administração no Brasil e o que será a nova administração nos Estados Unidos. E tem também o tema da Argentina, né? Porque, enfim, a Argentina é nossa sócia no Mercosul, tem um presidente que está empreendendo talvez o mais abrangente processo de reformas estruturais na história argentina, né? É um país que tem um grande problema, que é o seu passivo soberano, ao contrário daquela época dos fundos abutres, né, em que havia centenas e centenas de credores da dívida argentina. Hoje, essa dívida está concentrada nos 2 ou 3 grandes credores. Um deles, e me parece fundamental, é o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é um clube de liquidez. Esse clube de liquidez tem um sócio majoritário, que é o governo dos Estados Unidos. Então, se de repente, por afinidade ideológica, afinidade pessoal, ou mesmo pelo interesse geopolítico dos Estados Unidos na América Latina e particularmente na América do Sul, você faz um gesto importante para a dívida argentina, isso ajuda, né, a normalização, a criar um novo horizonte macroeconômico para o nosso terceiro maior parceiro comercial, que é a Argentina. Então, enfim, nós vamos ter aí efeitos, né, impactos para tudo que é lado. O senhor citou 2 efeitos que podem ser, que são bons para o Brasil. Quer dizer, se a China comprar mais do Brasil, certamente é ótimo, e a Argentina, se comprar mais do Brasil, também é muito bom. De um modo geral, a presidência de Trump será mais positiva ou mais negativa para o Brasil? Vai depender daquilo que o Brasil fizer, né? Na Fórmula 1, né, enfim, você está lá pilotando, você tem a sua equipe, você está competindo. Aí vem a pergunta, olha, vai começar a chover, isso é bom ou é ruim? Aí você vai ter que fazer uma espécie de checagem, né? Então, por exemplo, se você tiver que trocar, você tem pneus para trocar? Os pneus são pneus preparados para chuva? A sua equipe está treinada para trocar os pneus de maneira rápida? Como é que você é comparado com a troca de pneus das outras equipes? Então vai depender muito dessas coisas. Agora, veja, algo que está acontecendo no mundo inteiro, Paulo, é uma espécie de redefinição das chamadas cadeias globais de valor, né? E um dos fenômenos que está voando abaixo da tela de radar no mundo é uma certa desindustrialização da China, né? E não é só por conta de sanções em relação à indústria chinesa. É porque a indústria chinesa também, em vários setores em que mão de obra ainda é um fator, a remuneração da mão de obra é um fator importante para a definição do custo final, essas empresas estão saindo da China, estão indo para Bangladesh, estão indo para Mianmar, estão no Vietnã, estão indo para o México, estão para a Índia, estão indo para outros lugares do mundo. Então você cria aí uma oportunidade importante para a reindustrialização do Brasil, né? Agora, quando esses capitais estão saindo da China ou de outras partes do mundo, eles olham para o Brasil e eles ficam contentes em ver, né, a pujança do Brasil no agro, o papel protagônico que o Brasil tem na chamada economia verde, né? Se impressionam, né, com a nossa multimatriz energética. Agora, quando olham para coisas como, por exemplo, carga tributária como percentual do PIB, esse não é um encorajador para investimento no Brasil, né? E tem outra. Eu acho que, para falar dos primeiros 90, 100 dias da presidência Trump, eu acho que vem por aí, né, o que está um pouco nas folhas do chá, é um movimento muito vigoroso de desregulamentação,
desburocratização e corte de impostos, né? Isso quer dizer o seguinte, a gente vai competir com a China, que é a segunda maior economia do mundo, nós vamos competir com a Índia, que tem uma carga tributária com um percentual do PIB de 18%, com o México, né, nosso irmão latino-americano, que está perto dos Estados Unidos, tem um patrimônio impressionante de acordos de comércio com várias regiões do mundo, que tem uma carga tributária também de 19%, 20% do PIB, com a Arábia Saudita, que é um dos países que mais ganha com a presidência Trump, nesse novo contexto geopolítico, carga tributária 12%, 13%. Os Estados Unidos estão com 27%. Se passar o processo de corte de impostos dos Estados Unidos, isso daí vai cair. Então, do ponto de vista tributário, os Estados Unidos vão ficar menos parecido com os seus primos mais ricos. E vai ficar mais parecido com uma economia emergente, né? A média de carga tributária com percentual do PIB no mundo emergente é 23%. E o Brasil lá com seus 33% ou 34% de impostos, mesmo depois da tão propalada reforma tributária. Então, nós somos um atleta que tem muita coisa boa, né? Que quer competir, quer ganhar, mas nós estamos pesados, nós estamos pouco ágeis e talvez esse peso relativo, essa falta de agilidade fique ainda mais evidenciada no momento em que a maior economia do mundo busca cortar impostos. Qual a sua avaliação da conclusão das negociações do acordo Mercosul-União Europeia, que foi anunciada recentemente? Bom, as negociações foram concluídas, Paulo, há 5 anos e meio, né? Eu era um dos negociadores do Ministério da Economia. No final de junho de 2019, nós, em Bruxelas, na sede da União Europeia, concluímos o acordo, anunciamos o acordo junto com uma comissária de comércio, com o comissário de agricultura, né? O acordo estava concluído, um acordo abrangente, moderno, de 4ª geração, absolutamente bem calçado do ponto de vista do meio ambiente, de cláusula democrática, um dos acordos mais modernos do mundo. Só que aí o que aconteceu é o seguinte, e aqui as palavras são muito importantes, né? Esse acordo ele tem de ser concluído, ou seja, as negociações terminaram, esse é o acordo que nós vamos colocar em vigor. Esse acordo tem que passar por um processo de tradução, de revisão jurídica, e depois ele segue para a sua assinatura e ele precisa ser aprovado do lado europeu no Conselho Europeu, né, por pelo menos 15 votos de 27, e depois ele precisa ter 55% de maioria quando o assunto chega para votação no Parlamento Europeu. E se ele passa por essas fases, então ele entra em vigor. Agora, o que a Comissão Europeia faz depois de concluídas as negociações? Ela faz uma leitura do momento político, da conjuntura política, porque ela não quer tomar uma bola preta. Então ela só vai enviar para exame, assinatura, etc., se a chance de passar é grande. E aí o que acontece em 2019 no segundo semestre? Você tem aquelas críticas, na minha opinião, absolutamente desproporcionais a focos de incêndio no Brasil, né? Você tem o início da Covid-19. E você tem uma coisa que foi muito assim, ruim, né, para o andamento desse processo, que foi a eleição do Alberto Fernandes na Argentina. Porque no momento que ele é eleito, ele, de uma maneira assim, populista e irresponsável, vai dizer que o acordo vai acabar com a indústria argentina, ou seja, colocou de novo aquela camisa do nacional desenvolvimentismo argentino, sabe aquela coisa do vivir com el nuestro, e isso deu alguma oportunidade para aqueles que na Europa eram contrários ao acordo, como é o caso da França, como é o caso da Polônia, de se esconderem atrás da Argentina, né? Aí você teve todo esse período de Covid, depois você teve as eleições no Brasil, muitos dos franceses críticos à administração do presidente Bolsonaro encontraram ali uma oportunidade de reabrir as negociações. O atual governo brasileiro foi ingênuo nesse aspecto, ou seja, acabou dando montaria, né, para os europeus conseguirem novas versões do capítulo sobre o meio ambiente e pediu uma coisa em troca, o Brasil pediu uma coisa em troca, que era tirar as compras governamentais da versão do acordo final. O que, na minha opinião, é muito ruim, porque se compras governamentais estão ali, você aumenta não apenas a capacidade do Brasil participar de concorrências, né, de compras governamentais de outros países, mas no Brasil você tem uma dose maior de transparência, né, de competição, no limite você consegue preços melhores. E tem outra, na nossa administração, né, o ministro Paulo Guedes era bastante claro, ou seja, vamos
inserir competitivamente a economia brasileira nessa parte de compras governamentais via o acordo Mercosul-União Europeia, via o Brasil passar a integrar o acordo de compras governamentais da Organização Mundial do Comércio e, ao mesmo tempo, isso adianta a nossa agenda para que a gente pudesse se tornar membro pleno da OCDE, né? O que aconteceu nesse meio tempo? Você tirou compras governamentais do acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil caiu do acordo da OMC e praticamente abandonou a caminhada em direção à OCDE, o que mostra que nós estamos meio que à margem daquilo que parece ser uma tônica, né, de economias de sucesso, que é a institucionalização da economia, Institutional Economics, né, que, aliás, deu nesse ano de 2024 o Prêmio Nobel de Economia ao Daron Acemoglu, ao James Robinson, ao Simon Johnson, né? Então, o que houve na semana passada foi um reanúncio de um texto que é um texto menos ambicioso, menos abrangente, menor e, na minha opinião, digamos assim, mais restrito, né, do que nós tínhamos concluído em 2019. E muito disso se tornou possível por conta da chegada de um novo fator no tabuleiro, que foi a presidência Trump. O fato de Trump ter ganhado as eleições de novembro nos Estados Unidos. Os europeus estão querendo, né, ganhar musculatura para diálogos difíceis que vão acontecer a partir de janeiro do ano que vem, de modo que isso acelerou um pouco, né, ofereceu aí um estímulo adicional à reconclusão das negociações. O governo atual diz que, em 2019, restaram pendências de negociação. Quais seriam essas pendências? Eu gostaria também de saber, porque no comércio o jogo é jogado. Mesmo que você tenha o acordo mais detalhado e abrangente do mundo, é muito provável que neste ou naquele relacionamento entre uma empresa e outra você venha a ter um contencioso, isso seja passível de interpretação. Em geral, textos mais abrangentes são melhores daqueles que... Porque se você tem, vamos supor que você tem um texto abrangente que fala sobre um determinado tema, né, e tem uma diferença de interpretação, isso vai se resolver entre uma empresa e outra. Se você detalha isso demais, você engessa todo aquele potencial de comércio e de investimentos, né? O capítulo ambiental estava resolvido em 2019? Nós tínhamos todas as garantias, por exemplo, de que os participantes do acordo têm de observar né, aquele conjunto, né, de ideias e compromissos que fazem parte do chamado Acordo de Paris, né? Então, absolutamente a prova d'água. Agora, o que a gente precisa, enfim, não podemos ter nenhuma inocência, ingenuidade em relação a isso, Paulo, é que muitos dos europeus utilizam o discurso ambiental, né, como uma máscara atrás da qual estão interesses pesados de reserva de mercado, de subsídios que são caríssimos, né, muitos insumos. Tem essa história, enfim, que acho que vem muito à tona de tempos em tempos. Um grande diplomata brasileiro, que foi negociador da dívida externa, foi embaixador junto às comunidades europeias em Bruxelas, né, o Jório Dauster, eu lembro dele dizer 25 anos atrás, né, quando começaram as negociações, que às vezes para um francês é mais barato comprar uma passagem, né, de classe executiva por uma vaca e colocá-la, né, em Guarulhos, por exemplo, levar a vaca para Paris, do que subsidiar a produção do animal em território francês. Então eu acho que é um pouco por aí. A gente não pode ter muita ingenuidade em relação a isso. Quais as chances de o acordo realmente ser assinado e entrar em vigor agora, ser aprovado pelo Parlamento, pelo Conselho? Eu torço muito para que isso aconteça. Mas são chances reais? Eu acho que são chances reais. Eu acho que são chances reais porque, veja, a União Europeia hoje se encontra no momento em que ela enfrenta uma competição feroz no Sudeste Asiático. É um corredor estreito, né? Aquele por que passam as oportunidades de empresas europeias na Ásia. Provavelmente vem aí uma época de mais dificuldades, né, dos interesses europeus junto aos Estados Unidos. Então faz sentido você ganhar a escala se associando com uma região que tem 250 milhões de habitantes, como é o caso do Mercosul. Tem muita complementariedade. Eu acho outra coisa bacana que tem nesses acordos, Paulo, é que às vezes eles têm o nome de acordos de comércio, né? Mas na realidade eles são grandes fomentadores de investimentos. Então você tem criação de joint ventures, você tem consolidação de setores, você tem mais agregação de tecnologia. Então eu acho que isso é bom para todo mundo, né? Eu torço para que tudo aconteça de maneira muito rápida.
Agora, mais uma vez, a velocidade e resistência dos europeus vai depender do que está acontecendo em outros lugares. Por exemplo, se de repente você tem uma escalada protecionista a partir da economia americana e também da economia chinesa, eu acho que os europeus vão ter menos resistência. Se, por um lado, eles veem canais alternativos, né, uma nova fase de globalização em que os interesses deles possam ser remunerados, aí eu acho que muitos dos países, né, como é o caso da França, Polônia, Áustria, né, vão fincar um pé e vão criar dificuldades. Agora, mesmo em relação à França, Paulo, eu aprendi que a França é quase como uma fórmula matemática, né? Então, França é igual a grandes bancos franceses, que multiplicam grandes conglomerados industriais franceses, que multiplicam as empresas de energia da França, que multiplicam as grandes consultorias francesas. Então, você tem aí um conjunto, menos, né, um outro conjunto, que por exemplo, agricultores franceses, o lobby agrícola na Assembleia Nacional na França, a mídia francesa, a inteligência francesa, os ecologistas de shopping center, né, o que eu gosto de chamar de os ecologistas do quartier latin. Quando os segundos elementos, quando o segundo conjunto está mais forte que o primeiro, tudo fica inercial. Quando o primeiro conjunto, dependendo do contexto, está mais forte que o segundo, as coisas avançam. Durante a sua presidência no Banco dos BRICS, o que mudou? Enfim, esse banco ele foi criado a partir da cúpula de Fortaleza, no Brasil, dos BRICS, em 2014. Ele entrou em operação em 2015. De 2015 até 2019, o banco teve 600 milhões de dólares aprovados para o Brasil, em projetos. Eu assumi a presidência do Conselho de Diretores em janeiro de 2019, depois fui eleito em 2020, fiquei até fins de março de 2020. Nesse período, o banco aprovou 5,4 bilhões de dólares para o Brasil, ou seja, o Brasil teve 9 vezes mais projetos aprovados em termos de volume, de um pouco mais de 3 anos e pouco. Né? Então, enfim, o Brasil estava muito atrás, né? Se equiparou aos demais. É claro que a economia brasileira tem uma dimensão diferente das outras duas, né? Hoje o PIB indiano é 2 vezes maior do que o brasileiro, com uma população essencialmente 7 vezes maior. O PIB chinês hoje é cerca de 8 vezes e meia maior do que o PIB brasileiro, com uma população também 7 vezes maior, né? O bacana, a beleza desses bancos multilaterais, Paulo, é que os bancos multilaterais ajudam, né, a viabilizar capital de boa qualidade, de longo prazo, a taxas baixas, para esses setores como, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, né, infraestrutura, que seria mais difícil, ou pelo menos mais custoso, para os países buscarem no mercado internacional, baseado nas suas próprias taxas, das suas próprias notas de crédito, né? Então é um dinheiro muito bom, muito barato, são projetos bacana, se aprende com os outros também. Agora, que ninguém tenha, enfim, é importante, mas tem que ter uma certa ideia de proporção, né? Se você pegar Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Europeu de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, NDB, né, o Banco dos BRICS, vamos lá, Banco Asiático de Infraestrutura e Investimentos, se pegar todo esse pessoal junto, o que eles ajudam a financiar por ano representa apenas 5 ou 6% do universo de necessidades infraestruturais do chamado mundo emergente, tá certo? É bom, mas é muito limitado ainda. E tem outra, hoje, enfim, no sistema internacional, você tem uma espécie de biodiversidade de fontes de financiamento que não existia há 30, 40 anos atrás. Hoje tem os grandes fundos soberanos, tem as carteiras de infraestrutura dos bancos de investimento, né? Você tem muitas empresas que financiam a sua infraestrutura baseada no esforço a partir do próprio balanço patrimonial, quer dizer, mudou muito o jogo, né? Aumentou as fontes, mas os bancos multilaterais são importantes. A atual presidente do banco que sucedeu o senhor no cargo é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Qual a sua avaliação da gestão dela? Eu não tenho acompanhado. Tá. O mandato dela vai até meados de 2025.
Ela vai continuar no cargo depois com os russos? Eu não tenho informação, Paulo. Certo. Qual a sua avaliação da política externa do governo do presidente Lula? Eu acho que existe um certo descasamento, né? Para fazer um jogo de palavras, é uma política externa confusa, né? Quando a gente olha o mapa mundo, você percebe que determinadas regiões do planeta têm um fuso horário diferente do outro, né? Então, a política externa brasileira tem um certo fuso, não de horas, né, mas de décadas, em relação ao que é o mundo hoje, né? Às vezes me faz lembrar um pouco aquele filme, né, do comediante canadense Mike Myers, chamado Austin Powers, né? Quer dizer, o sujeito vem com aquela série de ideias pré-concebidas, né, dos anos 60, dos anos 70 e aterriza no mundo contemporâneo. É curioso, né, porque em muitos aspectos não existe mais terceiro mundo, né, mas a política externa é terceiro mundista. Eu acho que a gente não tem uma agenda estratégica com os Estados Unidos. Em relação à Europa, né, aquilo que aconteceu de conclusão do acordo Mercosul-União Europeia está mais relacionado, nessa fase recente, ao aparecimento de um novo elemento, que é uma eventual administração americana muito protecionista. Nós temos uma certa ilusão em relação a essa história de sul global, né? Se existisse algo como o sul global, você encontraria uma enorme coincidência de interesses, por exemplo, entre os seus dois maiores atores, que são a China e a Índia, que, curiosamente, são países que tiveram conflitos de fronteira recentes muito sérios, né? Há uma grande desconfiança por parte dos indianos em relação à China e vice-versa. Eu não sei, Paulo, se você tem ido aos Estados Unidos, mas hoje nos Estados Unidos existe um sentimento anti-China muito forte. Esse sentimento anti-China nos Estados Unidos parece café pequeno perto do sentimento anti-China que existe na Índia, né? Então, enfim, acho que o Brasil às vezes é um pouco levado por esses conceitos, né, que às vezes até tem uma importância, né, no nível do discurso, no nível da retórica, mas quando você aterriza na realidade concreta, não faz muito sentido. Agora, tem algo que ajuda o Brasil, que é o momento que se encontra a geoeconomia global, né? Veja, num mundo em que você tem insegurança alimentar, insegurança energética e quer queira, quer não, você tem uma alocação de recursos importantes para a economia circular, para a economia verde, o Brasil estruturalmente ganha relevância, muita relevância. Ganha relevância, por exemplo, exemplificada pelo fluxo de investimentos estrangeiros diretos no Brasil. Se você pegar, Paulo, 2021, 2022 e 2023, entre 2022 e 2023 você tem uma mudança de governo no Brasil. Nesse período, o Brasil foi o terceiro maior destino de investimento estrangeiro direto, né? Então tem uma coisa curiosa, né? Porque, por exemplo, por conta de barberagens econômicas nesses últimos 23, 24 meses, você tem uma diminuição do interesse relativo no Brasil daqueles vetores que correm mais rapidamente, né, que se movimentam mais rapidamente na corrente sanguínea da economia, como é o caso do dólar, como é o caso, né, da alocação de portfólio. Agora, para investimento estrangeiro direto, que é uma alocação de recursos que está olhando para além dos ciclos político-eleitorais, o Brasil continua muito forte, né? Isso não mudou em relação ao... No limite, a macroeconomia pode prejudicar aquilo que geopoliticamente, geoeconomicamente, é muito favorável para o Brasil. Você jogou War quando você era criança? Sim. Um menino, né? Aliás, a gente aprendeu que tinha Vladivostok no mundo, né? Que tinha né, Labrador no mundo por causa do War, né? Então, é curioso que de vez em quando você tinha poucos jogadores, você jogava Conquista ao Mundo, né? O jogo demorava o dia inteiro. Agora, quando você tinha menos jogadores, no início da partida de War, você tirava uma carta e você tinha um objetivo, por exemplo, seu objetivo é conquistar, sei lá, Europa e Oceania, né? Então, veja, se nós estivéssemos tendo essa conversa, Paulo, 20 anos atrás, uma alocação importante de portfólio de investimento estrangeiro direto na Rússia ou em países que fizeram parte da antiga União Soviética, o mesmo aumento da sua exposição a risco na China, eram coisas palatáveis, né? Se levava em consideração. Não é mais hoje, né? Então é como se houvesse uma... A gente sempre fala que o mundo está cada vez maior, sem fronteiras. Não é bem assim. Tem muita fronteira no mundo e o mundo ficou menor, num certo sentido.
No momento em que você tira a China um pouco do quadro, e é impressionante como tem caído o investimento estrangeiro direto na China nesses últimos 36 meses. E a Rússia também não tem a mesma, não representa mais o polo magnético vibrante de 2 décadas atrás, a posição relativa do Brasil fica mais atraente. Então você tem alguma coisa estrutural que está acontecendo no mundo que, ainda que você faça, mais uma vez, muitas barberagens em política externa, em política macroeconômica, o vento de cauda ajuda o Brasil. Politicamente, como será a relação do governo Trump com o governo de Lula? Veja, tem algo diferente, né, no radar, que é você ter um secretário de Estado de origem latino-americana. Se você examinar a atuação dele como senador, ele é sempre muito crítico, né, assume uma posição adversarial a regimes de esquerda ou governo de esquerda na América Latina, né? Os Estados Unidos também estão caminhando um pouco, eu acho que isso é algo que vai além da diferença entre republicanos e democratas, por uma ideia que tem no mundo uma Guerra Fria 2.0, que é a função dos Estados Unidos conter a ascensão da China e, em anos recentes, né, a América Latina e particularmente a América do Sul acabou se aproximando muito dos chineses. Hoje a China é o principal parceiro comercial da grande maioria dos países sul-americanos, né, como é o caso do Brasil. Hoje, aliás, o Brasil exporta mais para a China do que para a União Europeia, para os Estados Unidos e para a Argentina juntos. E se você pegar o continente asiático como um todo, de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia. Então, é um peso relativo muito importante e também como fonte de investimento estrangeiro direto, né? Então, isso é alguma coisa que vai estar, digamos assim, no cardápio do novo secretário de Estado. Existe uma afeição muito grande entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, entre o presidente Trump e a família do presidente Bolsonaro, particularmente ao deputado Eduardo Bolsonaro. Então, eu não consigo ver muitas conexões, muitas pontes entre a nova administração nos Estados Unidos e o governo atual no Brasil. Ao contrário do que acontece, por exemplo, entre Buenos Aires e Washington. Ou vai acontecer entre Buenos Aires e Washington, como a gente já conversou. Agora, essa possível dificuldade entre Brasil e Estados Unidos pode resultar em dificuldades econômicas para o Brasil ou não? Veja, uma das figuras que personagens, né, que estão hoje no poder no Brasil mais antagonizaram nos últimos meses é um sujeito que não apenas é o indivíduo mais rico da história da humanidade, né, mas que também vai ter uma função importante nesse governo. Eu estou falando aqui do Elon Musk, né? Eu imagino que ele não tenha eu torço para que ele não tenha, ele saiba separar as coisas, né? Mas eu não imagino que ele tenha grandes simpatias, né, por aqueles que estão investidos em funções de poder hoje no executivo brasileiro. Então, enfim, novas pontes terão de ser construídas, né? E é uma pena que isso não exista, porque nós estamos falando aqui das 2 maiores economias do continente americano, nós estamos falando de 2 sociedades que se gostam muito, né? Nós estamos falando das 2 maiores democracias do Ocidente, do ponto de vista eleitoral, não é? Obviamente, algumas das experiências recentes que aconteceram no Brasil, como, por exemplo, a tentativa de intervenção do Executivo brasileiro no Conselho de Administração de empresas em que a União tem participação, é algo que repercutiu muito mal na comunidade de investidores, particularmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, enfim, é uma situação cheia de desafios. Algo que não tenha sido perguntado nessa entrevista, sobre o qual o senhor gostaria de conversar? Não, eu acho que você sabe que eu estou terminando de escrever um livro que vai sair agora no primeiro semestre, chamado Geoeconomia, o choque de globalizações, né? Porque, enfim, há algumas décadas, né, aquele grande cientista político de Harvard, o Samuel Huntington, falava sobre o choque de civilizações. Então, eu queria fazer um pouco um jogo com esses 2 conceitos, né? Porque nós tivemos muito
aí marcados por uma globalização que foi irradiada, sobretudo a partir de centros financeiros e tecnológicos nos Estados Unidos e na Europa, e isso continua de uma certa forma, só que você tem novos centros do mundo, né? Por exemplo, há um renascimento interessantíssimo hoje em dia que está acontecendo no Oriente Médio. Centros como Singapura, como Xangai, né, passaram a ser muito importantes também. Né? É engraçado que, por exemplo, quando você tinha eleições presidenciais no Brasil, na contagem regressiva, né, para as eleições, sempre os assessores econômicos dos candidatos faziam uma arrumaria por Washington, Nova York, Londres, Paris e Frankfurt. Né? Hoje você faz uma arrumaria, tudo bem, é bom visitar esses lugares, só que você tem que fazer uma arrumaria também por Doha, Dubai, Abu Dhabi, Singapura, Xangai. Se hoje você precisa, por exemplo, de recursos de longo prazo de qualidade para um projeto infraestrutural, para onde você vai? Você vai para Riad, vai para Abu Dhabi ou você vai para Londres? Né? Então, eu acho que tudo isso é bastante interessante e o que vai acabar resultando disso tudo, Paulo, é que nós nos acostumamos até agora em dividir as economias entre economias avançadas e maduras ou economias emergentes. Né? No passado a gente falava primeiro mundo, terceiro mundo, depois se falou em economias desenvolvidas e economias em desenvolvimento. Né? E resultado disso tudo é que você tem, por exemplo, o G7. Né? Então vamos lá. Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá. 7 grandes economias desse mundo avançado ou maduro, e você tem o E7. Né? Então vamos lá, quem são o E7? China, Índia, Brasil, Rússia, México e Arábia Saudita. Né? Então eu acho que nesse jogo que começa, eu acho que 2025 vai ser muito assim um início de uma nova época. Né? O fato de você pertencer a um ou ao outro grupo é menos importante do que o tipo de crescimento econômico que você tem e como é que você projeta isso em termos da formação da demanda global, em termos dos fluxos de tecnologia e mesmo da sua importância como, digamos assim, um ator no campo da segurança alimentar e energética. Então, eu acho que vai ter o quê daqui para diante? Você vai segmentar essas 14 economias, não em G7, em E7, mas em D7, né? 7 economias que estão em inércia ou em declínio. E você vai ter o U7, né? D de down, U de up. Né? Você vai ter 7 economias que vão continuar crescendo em importância. Então, por exemplo, no D7, eu acho que o Japão deve estar no D7, eu acho que a França deve estar no D7, dependendo do que acontecer, né, nos próximos 2, 3 anos, acho que o Reino Unido pode estar no D7, acho que a Rússia vai estar no D7. E em relação ao U7, né, eu acho que a Índia vai estar no U7, eu acho que a China vai estar no U7, eu acho que a Arábia Saudita vai estar no U7, acho que os Estados Unidos estarão no U7, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito para colocar o Brasil nesse U7 também. Marcos Troijo, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Prazer, muito obrigado, Paulo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de dezembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação importante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.